Tati, eu fiz o cabelo de uma cliente a primeira vez e ele ficou liso. A segunda vez ele já não ficou tão liso. Conforme eu vou fazendo o alisamento, parece que tá ficando cada vez pior. Quando fica liso, o liso não dura muito. A cliente reclama porque com 15, 20, 30 dias, o cabelo dela já parece que está com a raiz enorme, porque parece que cresceu, mas não cresceu. As ondas que começou a voltar. E com isso eu não consigo cobrar o preço justo, eu não consigo fidelizar minhas clientes e eu estou tendo muito prejuízo com os alisamentos que eu faço. Estou pensando até em desistir. Esse tipo de comentário eu recebo muito nas minhas redes sociais, nos comentários dos meus posts ou no direct. Sempre tem alguém compartilhando comigo as suas dores de ser cabeleireira. Então fica aqui comigo até o final dessa aula que você vai entender por que isso acontece e vai saber como resolver. Então já pega a sua bebida favorita e vamos comigo nessa aula. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tatiane Rosa, sou cabeleireira há 25 anos e especialista em alisamento com tioglicolato. E aqui na internet eu ensino cabeleireiras profissionais e iniciantes a fazerem o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Tudo isso independente de marcas de produtos. Isso mesmo, eu não represento marcas de produtos. Antes de começar a aula, eu também peço para que você compartilhe esse vídeo com uma cabeleireira ou com alguém que você sabe que precisa dessas informações. Você sonha em fazer o liso de primeira, aquele liso saudável, brilhoso, aquele liso que a sua cliente não precisa ter trabalho em casa, em secar, em escovar ou até pranchar para que ele fique perfeito? Eu tenho certeza que a maioria das cabeleireiras, o que elas querem é poder vender um liso que a cliente reconheça como um liso de valor, que é aquele que dura até a raiz crescer e que ele fique saudável até o próximo retoque de raiz. Saiba que isso é possível, eu vivo isso. E eu consigo alisar todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Cabelos alisados, com progressivas, né, que a cliente quer fazer a transição para o tioglicolato. Cabelos que têm coloração, cabelos que têm descoloração, cabelos que têm químicas sobrepostas, ou seja, tudo isso junto e misturado, mas é possível sim fazer o alisamento perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Então você tem que crer nisso para que você também consiga realizar. Olha, eu já vou começar aqui com algo, como que eu posso dizer, polêmico. Polêmico, porque a cabeleireira, ela busca conhecimento, ela faz curso sim. Eu conversando com as minhas alunas, com várias cabeleireiras nas minhas redes sociais, eu percebo que a cabeleireira ela busca conhecimento. E o problema é que o conhecimento que ela busca, às vezes, é errado. Ela busca, ela faz cursos errados, com profissionais ou que não têm o conhecimento correto ou que querem manipulá-las para que elas fiquem refém de marcas de produtos. Eu tenho muitas alunas, alunos no meu curso, que me falam que já fez outro curso de tioglicolato, que já fez vários cursos de alisamento de progressiva e que mesmo assim não conseguiu o liso perfeito. E daí eles decidiram conhecer o meu método para que conseguissem mudar isso. Talvez você não vai gostar do que eu vou dizer aqui, mas progressiva não alisa todos os tipos de cabelos de primeira. Para te falar a verdade, nenhum alisamento ácido é considerado alisamento. Tudo que é ácido, lá pela Anvisa, é reconhecido como redutor de volume. Se você quer alisar todos os tipos de cabelos usando progressiva, não vai dar certo. Vai ter cabelo que vai precisar de um ativo mais forte, de um ativo permanente. Mas outra questão que entra aqui, que nem é o assunto dessa aula, é o que a Anvisa reconhece como alisante, o que a Anvisa permite como alisante. E a Anvisa não recomenda, não permite alisamento de progressiva. Por quê? A Anvisa nunca aprovou o formol como alisante, ou seja, todas as progressivas de formol são ilegais. Nem tem necessidade de eu falar isso aqui, porque com certeza você sabe.
E agora entrou para a lista também o ácido gliocílico, que são aquelas progressivas chamadas orgânicas. Então, essa progressiva que alisa sem formol, ela também é ilegal. Então, não vou entrar nesse assunto aqui. O assunto aqui é sobre por que o alisamento que você faz não fica perfeito. Não vou falar aqui que é falta de conhecimento, porque isso é óbvio. Tudo que a gente tenta fazer, que a gente não consegue o resultado que a gente espera, é falta de conhecimento. Isso é óbvio, não preciso falar isso. Então, a cabeleireira, ela vai lá, ela faz o curso de alisamento. Vamos dizer, o que mais tem é curso de progressiva. E aí, lá no curso, geralmente, os profissionais que ministram esses cursos, eles representam uma marca. E aí, eles querem vender aquele produto. Muitas das vezes, às vezes, a cabeleireira ela nem vai fazer um curso. O próprio representante da marca vai lá no salão e faz uma demonstração para ela, alisa um cabelo de uma modelo de uma cliente ali que ela arrumou para poder testar o produto. E aí, ela compra esse produto. Então, sempre que você vai lá e faz um treinamento, um curso, que você aprende a alisar um único tipo de cabelo, esse curso não é, ele não é um curso, ele é um passo a passo. E passo a passo, você não consegue alisar todos os tipos de cabelos com o passo a passo. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: qual é o passo a passo do alisamento definitivo? Gente, passo a passo, receita de bolo, você vai depender da sorte para que esse cabelo fique liso. E não é assim que um profissional trabalha. Um profissional trabalha com conhecimento, um profissional trabalha com método. Você precisa ter um método para alisar todos os tipos de cabelos. E nos meus 25 anos de profissão, o que eu entendi é que a gente precisa aprender a alisar cada tipo de cabelo de forma individual. É personalizado. O passo a passo, ele é somente a sequência de ações que você vai fazer utilizando o produto alisante. Então, ele sozinho, você não consegue alisar todos os tipos de cabelos, você vai conseguir alisar aquele cabelo ali. Mas e aí, como que fica? Se no curso que você fez, você só teve uma modelo, que geralmente é uma modelo de cabelo que tem a raiz mais lisa, né, de cabelo ondulado ou cacheado no máximo, um cabelo virgem que não tem química. Um cabelo virgem, para você alisar ele pela primeira vez, ele não vai ser tão desafiador. E quem tem cabelo virgem hoje? É só adolescente, assim, criança, né? A criança, a primeira vez que a adolescente vem no salão, né, para fazer um alisamento, o cabelo dela vai estar virgem. Mas qual cliente chega no salão hoje com o cabelo virgem? Aqui no meu salão é muito raro. A pessoa que tem um cabelo virgem, ela quer continuar com o cabelo dela virgem. Agora, a pessoa que gosta de ter coloração, mechas, gosta de vez em quando ali tá reduzindo o volume ou fazendo um alisamento que seja, ela já vai chegar para você com o cabelo com uma degradação de uma química. Então, a gente precisa aprender a alisar cada tipo de cabelo de forma personalizada. Então, isso você tem que ter em mente sempre. Eu costumo dizer que a gente precisa confiar no profissional e no produto que a gente vai utilizar. E aí, muitas cabeleireiras, elas não sabem escolher com quem elas vão aprender, não sabem escolher a marca do produto, se é uma marca confiável. Se você usa só alisamento de progressiva no seu salão, talvez vai doer você escutar o que eu tenho a dizer. A progressiva, ela não foi feita para alisar cabelo. Como o próprio nome já diz, progressiva, é porque ela alisa progressivamente. Por mais que a gente queira que a progressiva alise de primeira, ela não vai alisar. Porque tudo que for alisante do lado ácido da tabela de pH vai ser progressivamente. A prova disso é que o ácido pirogálico, que é aquele ativo do René, do Alise Tint, do Pelúcia, né, que você vai aplicando e ele vai alisando, ele é ácido, ele é aprovado pela Anvisa. Então, por que ele não alisa de primeira? Porque a quantidade do ativo alisante dentro dele é uma quantidade que a Anvisa reconhece que não vai fazer mal à saúde. Então, se a progressiva ela alisa de primeira, ela vai ser muito perigosa, porque ela precisa ser muito ácida para ela conseguir
alisar e precisa ter muito ativo do produto. Eu já pesquisei muito, eu já fiz vários cursos de alisamento, tanto de progressiva quanto de alisamento definitivo. Não, de alisamento definitivo eu só fiz 2, há muitos anos atrás. Mas de progressiva, quando eu não sabia que a progressiva de formol era ilegal, eu fiz alguns cursos de progressiva. E eles falam assim: olha, se o cabelo for um cabelo resistente, for considerado difícil de alisar, faz um relaxamento antes de fazer a progressiva e vem com a progressiva em cima. Eu achava sem sentido, porque se eu preciso usar um produto alcalino para reduzir o volume, para depois vir com a progressiva em cima, para mim não faz sentido isso. Então, eu uso o produto alcalino do jeito certo que eu vou conseguir o resultado que eu espero, sem eu perder tempo usando 2 produtos, gastando mais produto do que o necessário. Então, eu aprendi isso em curso. Eu via que não fazia sentido. E quando eu aplicava isso, o que acontecia? A primeira vez que eu fazia o cabelo da cliente, quando eu usava só a progressiva mesmo, quando era um cabelo assim, digamos, que não era tão difícil de alisar. O que eu percebia? A primeira vez, o resultado ficava até bom. Não ficava o liso perfeito, mas ficava até bom. O cabelo ficava brilhoso, ficava macio, ficava bonito. A segunda vez que a cliente voltava para retocar, eu já percebia que ele não ficava tão bom. Ele já não dava um liso tão perfeito na raiz, e aonde eu tinha que reaplicar, porque a ponta tinha voltado um pouco, eu percebi que o cabelo já começava a ficar danificado, não ficava tão bom. A terceira vez que eu fazia o retoque nessa cliente, o cabelo já começava a ficar péssimo. Aí, por conta desses produtos, eles não alisarem de primeiro todos os tipos de cabelos, o que eles fizeram? Eles colocaram mais ativo, mais formol. No caso agora, né, a moda é as progressivas orgânicas. A Anvisa acabou de proibir também as progressivas orgânicas, que são à base de ácido gliocílico. Só que todas as progressivas que não têm formol é de ácido gliocílico. Aí tem gente que fala assim, mas a minha progressiva é de ácido lático. Mas a minha progressiva é de ácido acético. Mas a minha progressiva é um ácido extraído de plantas. A minha progressiva, ela vem da seiva da bananeira, é um ácido da seiva da bananeira. Gente, vamos usar o discernimento. E quando a pessoa, na verdade, ela não crê nisso, ela não crê, mas ela quer se enganar. Ela quer, para ela conseguir continuar usando esses produtos, elas contam essa mentirinha para elas mesmas e fica ali no conforto dessa mentira. Então você já entendeu que se você usar só o passo a passo, você não consegue o alisamento em todos os tipos de cabelos. Você aprendeu que progressivas são feitas para alisar progressivamente. Então, o que sobra? O que sobra são os tioglicolatos e os hidróxidos. Porque eu particularmente gosto dos tioglicolatos. Eu não uso o hidróxido, nunca usei o hidróxido. Por quê? Os tioglicolatos, eles são compatíveis com a maioria das outras químicas. Eles são compatíveis com as colorações permanentes e os tonalizantes. Ele é compatível também com a descoloração e com a maioria das progressivas. Na verdade, não existe, tem gente que fala que a progressiva não é compatível com os tioglicolatos. Isso é outra mentira que a cabeleireira aprendeu em cursos de progressiva e aprendeu com técnicos de produtos. Aí ela acha que isso é verdade porque elas atribuem eles ter mais conhecimento do que elas. Né? Esses dias eu fiz um post e muitas pessoas marcaram um determinado cabeleireiro. Na verdade, marcaram 3 cabeleireiros meio que famosos aqui na internet, nesse meu post. E o comentário era assim, mas você já viu, você conhece fulano? Você já fez curso com fulano? Fulano é químico. E fulano diz isso e isso, tipo, ao contrário do que eu estou falando. Então, gente, eu já fiz vários cursos e eu vou te falar. Quando você faz vários cursos com vários profissionais, você vai ver que vai ter muita coisa do que um diz que não condiz com o que o outro diz. Por exemplo, eu já fiz alguns cursos que
ensinaram que o cabelo tem pH. Na verdade, a maioria dos cursos que eu fiz, na verdade, somente um curso que eu fiz, que o técnico do curso, que justamente era um químico, e um químico renomado, um químico que já trabalhou na composição química de várias marcas famosas, de alisantes e de produtos de tratamento. Ele falou assim para mim, porque assim, a gente acredita que o cabelo tem pH. Aí lá no curso, isso foi em 2019, foi o último curso presencial que eu fiz. Depois disso, agora eu só faço curso online. Tinha várias pessoas no curso e ele falou assim: quem aqui acredita que cabelo tem pH? Todas as cabeleireiras levantou a mão, até eu, todas, unânime. Aí ele falou assim: pois é, só que o cabelo ele não tem pH. O que é que tem pH? O que tem pH é o meio, é a substância, os produtos que a gente usa no cabelo. O cabelo, ele só é manipulado pelo pH. As cutículas, elas dilatam ou se fecham de acordo com o pH que ela é exposto, o pH dos produtos, o pH do clima, porque o calor, o frio, a água, né, o ambiente seco, o úmido, ele tem pH. E tudo isso, o nosso cabelo, que está exposto a isso, vai ter uma reação. Ou ele vai dilatar a cutícula, ou ele vai fechar as cutículas. Aí, isso já me deixou super confuso. Falei, esse cara tá certo? E aí, como eu também, desde 2012, 13, 14, eu também faço curso online. Eu estava fazendo justamente 2 cursos online, um de tratamento de cabelo e o outro era química para cabeleireiros, mas só da parte teórica, sobre ativos, sobre produtos. E aí eu entrei lá no perfil dessas cabeleireiras, né, que eu tinha comprado o curso, porque assim, nesse curso que eu comprei não tinha suporte nenhum, então eu tive que entrar lá no direct e perguntar para elas e esperar se alguém iria me responder. E as duas me responderam. Então, uma falou o seguinte, que cabelo tem pH sim. Aí eu perguntei, mas como que o cabelo tem pH? Eu pedi para que ela me explicasse. Aí ela só falou assim, isso daí é o ponto isométrico. Aí eu fui pesquisar, o que é esse tal ponto isométrico? Eu acho que é isométrico, eu nem sei se eu estou falando corretamente. E aí, não me convenceu. Aí a outra que eu fiz o curso de tratamento de cabelo, ela falou, não, o cabelo tem pH sim e tal, mas ela não me explicou. Não me deu uma resposta assim satisfatória quanto a resposta desse outro químico. E, gente, não é porque a pessoa lá se formou em química, se formou em cabeleireiro lá na faculdade, que seja, que ela vai estar 100% certa. Você sabe por quê? Porque as pessoas usam os títulos que tem. Tem muita gente, né, que de forma, digamos, não ética, né, sem ética, usa o conhecimento que tem para poder manipular as pessoas. Então, títulos. Porque fulano é doutor. Porque ele fez um doutorado. Ele é, tipo, ele é o cara. Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa, ela tem uma ideia e ela quer implantar essa ideia na cabeça da outra pessoa, ela usa os títulos que tem para poder implantar essa ideia, porque todo mundo está vendendo algo, todo mundo, mesmo até quando a gente está conversando em uma conversa informal, a gente quer convencer a outra pessoa que a gente está certo. Então, independente se a pessoa ela tem título ou não, a verdade ela é verdade. Então, busque a verdade, porque a verdade realmente ela nos liberta. Então, sempre que eu faço um curso, algum treinamento, eu sempre busco saber se o que aquela pessoa está falando é verdade. Às vezes, a pessoa mente porque ela mente mesmo, ou às vezes é porque ela acredita numa coisa que não é verdade. Então, a gente não sabe se a pessoa ela está inocente ali. Então, por isso que eu também não costumo julgar. Então, quando vários representantes de progressiva vinham aqui tentar me vender progressiva,
E aí, assim, gente, eu já sabia, eu já tinha estudado, já sabia que o formol era proibido e tal. E eu falava, tá, mas essa progressiva aqui, tem formol? Aí, tipo, eles falavam que tinha, mas era aquela porcentagem que é só para conservação. Falei, tá, mas então qual é o ativo que alisa? Ele se perdia na hora de explicar. E aí, quando eu pegava a progressiva, que eu abria, que eu dava um cheiro, quase caía dura para trás. Então, assim, a pessoa, tem gente que quer manipular, vende mentira, como se fosse verdade, e tem aquela pessoa inocente que ela foi manipulada por alguém. Então, por isso que eu falo que o conhecimento, não, por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Quem falou isso primeiro foi Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo falou: "Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará". Ela te liberta, mesmo que doa. Eu prefiro uma verdade libertadora do que eu ficar numa mentira que seja feliz na mentira, mas na verdade, a cabeleireira, nesse assunto aqui, ela está infeliz com a mentira. Então, se você quer se tornar especialista em alisamento, você precisa aprender a fazer um alisamento alcalino. No caso, o melhor indicado seria o Cheglicolatos, por causa disso que eu falei, que ele é compatível com colorações e com descoloração. Ah, mas ela só está falando isso porque ela vende curso de tioglicolato. Olha, você pode até pensar assim, mas eu não precisava estar aqui falando sobre isso. Eu tenho as minhas clientes, eu consigo vender o meu alisamento pelo preço justo. Eu já falei aqui que os meus alisamentos, retoque de raiz, é a partir de R$ 550. Os meus alisamentos pode ir até R$ 1.000, R$ 1.200. Eu tenho cliente que paga esse valor. E tem gente que pode achar assim, nossa, mas é muito injusto você cobrar esse valor. Não é injusto. Sabe por que não é injusto? Esses cabelos mais caros são pessoas que têm muito cabelo, porque o cabelo demora muito. E quando essas clientes chegam aqui para mim, elas já chegam convencidas do que elas querem. Eu não preciso convencer que elas têm que me pagar R$ 1.000, R$ 800, R$ 700, R$ 550 para fazer um alisamento, porque por eu já ter uma reputação, né? As minhas clientes, elas elas fazem propaganda para mim, se bem que hoje eu tenho a minha agenda fechada, eu não atendo novas clientes, eu só atendo as clientes que eu já tenho. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar pouco. Gente, eu gosto de trabalhar pouco. Então, assim, eu não gosto de fazer mais do que 2, 3 alisamentos por semana, porque eu trabalho somente de terça a sexta à tarde, ou seja, depois do meio-dia e meio, que eu costumo começar a marcar os meus horários. Então, eu faço no máximo um alisamento por dia e eu não posso marcar 4 alisamentos por semana, né? Porque se eu trabalho só 4 dias por semana, eu tenho que ter dias livres para mim poder fazer corte e coloração, porque eu também não trabalho com descoloração. Então, eu tenho muitas clientes que faz o alisamento definitivo e que usa coloração, tanto a coloração permanente quanto a coloração tonalizante. Então, eu preciso também ter dias livres para poder colorir o cabelo dessas clientes. E as clientes que coloram o cabelo por motivo de cabelos brancos, eu tenho cliente que vem no salão a cada 20 dias. Então, a cada 20 dias, eu tenho que ter horário na minha agenda para fazer essas colorações. E eu tenho muitas clientes de corte de cabelo, eu gosto muito de cortar cabelo também, então eu preciso tirar um dia para cortar cabelo. Por exemplo, essa semana, na terça-feira, eu fiz um alisamento, na quarta-feira, eu tirei o dia para fazer corte. Então, eu comecei a fazer corte de cabelo meio-dia e meio e terminei 6:30 da tarde. Então, só teve uma cliente que fez corte com tratamento, o resto foi só corte. E aí, na quinta-feira, eu fiz um alisamento e fiz 2 clientes e fiz 2 sobrancelhas. Então, também tenho cliente que faz sobrancelha. E aí, na sexta-feira também foi corte de cabelo e sobrancelha que eu fiz. Então, eu não faço alisamento mais, assim, mais de um alisamento por dia. Porque eu gosto de ficar de manhã na minha casa, eu gosto de fazer o meu almoço, e agora eu tô na vibe de aprender a cozinhar, porque eu praticamente nunca tive tempo de fazer quando eu era mais jovem, porque eu só focava no salão, eu só trabalhava no salão.
E aí eu não me dediquei, eu não tirei tempo para aprender isso. E agora eu estou querendo aprender a fazer isso aí. Tanto que nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, você provavelmente, se você tá lá, você viu que esses dias eu postei fazendo bolo de fubá, bolo de cenoura, fazendo pão de queijo e quero me aperfeiçoar nisso também. Mas eu tenho alunas, por exemplo, a Jaque, esses dias ela me mandou mensagem, ela falou, Tati, eu não estou aguentando de tanto alisamento que eu estou fazendo, porque como não tem quase cabeleireiras que faz alisamento definitivo, e ela divulga, né, ela investe em turbinar os posts dela lá do Instagram que fala sobre alisamento, então isso está fazendo ela atrair muitos clientes de alisamento, sem contar as clientes que chamam outras clientes, né? Que fala para amiga, para mãe, para irmã, e aí a clientela dela tá aumentando muito. E aí ela até ficou doente, porque ela estava fazendo de 2 a 3 alisamentos por dia, todos os dias, de segunda a sábado. E aí teve até um dia que ela ficou doente, ela teve que desmarcar os horários dela. E aí ela aí eu tinha comentado com ela, falei que olha, você vai precisar arrumar alguém para te ajudar a arrumar uma ajudante. Eu mesmo eu sempre tive. Agora, depois de uns anos que eu tô querendo trabalhar menos, então eu só tô querendo atender aquilo que eu consigo mesmo, então eu não acho que tem necessidade de arrumar alguém para me ajudar. Mas ela, que quer crescer o salão, então ela precisa. Até esses dias ela até mudou de salão, porque ela teve que alugar um espaço maior. Então, aquilo que você quer, se você quer ser especialista em alisamento, você precisa fazer um alisamento alcalino, porque ele é o único que vai conseguir alisar todos os tipos de cabelos. E agora que a Anvisa proibiu as progressivas orgânicas também, as progressivas de ácido glicílico, as progressivas que não têm formol, estão todas proibidas. Todo esse conhecimento está na mídia, as clientes elas já sabem, então elas já chegam querendo alisamento. Depois dessa informação, o que veio de gente aqui para mim querendo fazer alisamento definitivo comigo, querendo ser minha cliente, porque não querem mais fazer progressiva. Mas assim, eu não tenho a intenção de aumentar o meu espaço físico, eu quero continuar do jeito que eu tô, então eu prefiro ensinar as cabeleireiras a fazerem esse alisamento, até mesmo porque eu sozinha mesmo não ia conseguir atender todo mundo, então eu preciso recrutar umas cabeleireiras corajosas, que eu costumo dizer que as minhas alunas são muito corajosas, são humildes, humildes para reconhecer que não conseguem alisar todos os tipos de cabelos com progressiva e tiveram a coragem de adquirir esse conhecimento. Então, como eu costumo dizer, alisamento não é sorte, alisamento é método. Se você aprende a fazer do jeito certo, não tem como dar errado. Então eu vou ficando por aqui. Eu peço que você curta, comenta e compartilha. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui para mim saber. Se você tem alguma pergunta, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vai lá me seguir. Lá eu posto stories todos os dias, quer dizer, quase todos os dias. Vai lá conversar comigo. Então fica com Deus e até a próxima aula.